Então, agora nós vamos fazer o exercício, aplicação do algoritmo DH para esse manipulador que é o Puma 560. Puma tem essa sigla, Programmable Universal Machine for Assembly. Essa é a primeira sigla, e depois virou Programmable Universal Manipulation Arm. É um dos tipos tradicionais de manipuladores. Ele é o que mais se assemelha aos manipuladores industriais modernos. É um manipulador de 6 juntas rotativas, todas elas são rotativas, então ele contém um punho esférico também, e ele foi um dos primeiros manipuladores desenvolvidos na era da robótica industrial moderna. Então tá aqui para vocês já numerados a forma desse manipulador, numerados as juntas e os elos. O que acontece, no Puma tem duas coisas especiais. A primeira delas é que esse elo aqui é chamado de elo zero. Então é um elo que é uma base, é como se fosse uma base muito comprida, e ela não é contabilizada para o cálculo, tá? É como se tivesse uma base muito comprida, e não vai entrar no cálculo da cinemática. É como se fosse o elo da base, e a junta estaria, aqui seria o elo 1, e a junta está entre a base, a junta estaria nesse local aqui, tá? Primeira junta. A segunda junta, ela está aqui, ela faz a articulação entre esse primeiro elo e esse elo aqui. Então, ela tem esse eixo dessa junta. Então, faz a extensão do braço. Aí, entre esse elo aqui e esse elo aqui, nós temos essa junta aqui, cujo eixo está por aqui, tá? Nesse elo aqui, esse elo tem uma geometria muito especial, depois a gente vai ver melhor, que não dá para ver nessa figura. Mas a próxima junta é uma junta, todas essas juntas até então são rotativas. A primeira faz a rotação aqui, a segunda faz essa rotação, a terceira faz essa rotação aqui. A quarta junta, aqui já vem o punho esférico. Então, esse aqui é o punho esférico. E a quarta junta, ela rotaciona em torno, o punho esférico em torno desse eixo, desse elo aqui. A quinta junta, ela tem esse eixo aqui passando nesse furo que faz flexão e extensão desse punho. E a sexta junta, nós temos aqui de novo aqui, nesse eixo, e ela faz a rotação da ferramenta aqui, do último elo. Certo. Então, agora a gente vai aplicar para esse manipulador o algoritmo DH. Eu não vou colocar o DH na tela, vocês podem seguir isso à parte. E eu vou já fixando os parâmetros DH também ao mesmo tempo. Mas eu fortemente recomendo que vocês sigam passo a passo do algoritmo. Novamente, eu vou reiterar isso. Bem, aqui nessa figura nós temos então já fixado pra gente, nós já numeramos as juntas na figura anterior, e agora a gente vai começar a fixar as origens nessa figura aqui. Então, aqui a gente já tem a origem da base fixa para nós. É um pouco estranho a gente não fixar essa origem aqui, é um pouco estranho sim, mas na bibliografia vocês vão encontrar essa origem da base, a origem zero, aqui. Então, o Z0 está alinhado com a primeira junta, foi escolhido um X0 arbitrário e um Y0, tá? Para completar o sistema destrógeno. Agora a gente vai incrementar o contador e vai para a junta 2 para colocar a origem 1. Então, vamos alinhar o eixo Z1 com o eixo
da junta 2. A junta 2 está por aqui, então esse eixo pontilhado aqui. Então, aqui eu vou ter o Z1. Agora, onde está essa origem 1? Na interseção de Z1 com Z0. Essa interseção, ela se encontra bem aqui. Então, basicamente, a origem 1, ela se encontra aqui também, coincidente com a origem 0. Então, eu vou escrever Z1 aqui. Agora, para onde está o X1? X1 tem que estar ortogonal, tanto a Z0 quanto a Z1. Então, não existe outra opção a não ser nessa direção aqui. A mesma direção de Y0. Nós vamos apontar o X1. É arbitrário o sentido de X1, tá bom? Eu vou escolher ele apontando para frente. Eu não vou completar o sistema de Strodger aqui, porque senão fica muito confuso. Eu só vou alterar a cor do ponteiro, da caneta, para ficar um pouco mais claro. E agora a gente vai para a junta, para a próxima origem, que é a origem 2. A gente incrementa o contador, origem 2. Origem 2, o Z2 está alinhado com a junta 3. Mas a junta 3 está aqui. Então, o Z2, ele está alinhado com esse eixo aqui, tá? Agora, onde vai estar a origem 2? A origem 2 está na interseção de Z1 e Z2, mas eles não se interceptam. Esse é o caso onde nós temos dois Z's paralelos. Então, a gente vai ter lá, caso no item 4 do algoritmo, no passo 4, caso os Z's não se interceptam, que é o caso deles estarem paralelos, a origem, no caso aqui, origem 2, estará na interseção da normal comum entre Z1 e Z2. A normal comum de Z1 e Z2, a gente vai então definir o que é uma normal comum entre eles. Normal comum é normal ortogonal tanto a Z1 quanto a Z2. Essa normal referida, ela tem que estar entre os dois. E geralmente a normal comum entre eles é o próprio elo. Então ele já existe, é uma figura geométrica aqui, que é o próprio elo. Então, na verdade, a gente vai, aqui a gente não vai usar bem o elo, mas a gente vai usar uma normal que passa pelo meio desse manipulador, e a gente vai interceptar esse eixo aqui, que é o Z1, a gente vai fazer a interseção da normal comum com o Z2. E a origem 2, então, estará aqui. Ela não estará aqui, tá? Mas aqui é para mostrar que existe uma normal comum. Na verdade, existem infinitas normais comuns entre esses dois caras paralelos. Então, a gente pode usar qualquer uma delas que nos é conveniente. Nos é conveniente uma normal que passa pela metade, pelo meio desse braço robótico. E depois a gente vai confirmar isso vai contabilizar isso em termos de parâmetros DH, tá legal? Que eu vou... então, aloquei a origem, agora falta o X2. X2 tem que ser perpendicular tanto a Z1 quanto a Z2. Então, aqui, como eles estão apontando, eles estão numa mesma direção, eu tenho a opção de apontar tanto para cima quanto nessa direção. Eu vou preferir seguir para cá, para o mesmo
apontando para o mesmo lugar, o X2. Não vou completar o sistema de estrógeno porque por clareza de informação na tela. Vou trocar a tinta da caneta e eu continuo o algoritmo aqui. Eu vou agora incrementar. Eu ainda estou na origem 3, é menor que 6. O N desse manipulador é 6. Vou para a próxima origem. Vou alocar a próxima origem. Deixa eu só definir uma coisa aqui. Tá? Já coloquei aí... depois eu apago as minhas anotações, mas... enfim... agora a gente entra na segunda coisa especial que esse manipulador tem, que é o formato desse elo, do próximo elo aqui que eu vou trabalhar agora. Esse que vocês estão vendo aqui em cima da tela. O que acontece aqui? Na verdade, o elo dele não dá pra ver nessa figura aqui, mas dá pra ver aqui que o elo dele é um pouco desalinhado em relação nessa vista lateral, em relação a esse ponto aqui. Então, esse ponto de fixação, ele não está alinhado com esse. Então, aqui, basicamente, é o que a gente alocou, entrando na tela o Z2. Nós temos o X2 aqui, nessa origem. Ok. E agora a gente vai fazer a origem 3. Origem 3, Z3 está alinhado com o eixo, alinhe Z3 com o eixo da junta 4. A junta 4, ela tá, é essa junta que faz esse movimento aqui, tá? É a junta que rotaciona o punho esférico, essa junta 4. Então, o eixo dessa junta é justamente esse pontilhado que eu fiz aqui. Então, esse é o eixo da junta 4, esse pontilhado aqui também, tá? Porque a junta 4 tá aqui. Junta 4. Esse pontilhado aqui, esse é o eixo da junta 4. Então, a gente vai alinhar. Aqui seria o Z3, tá bom? E onde vai ser a origem 3? Agora vai ser um pouco mais complexo, tá? Z3 está... A origem 3 está na interseção de Z3 com Z2. Mas espera, Z2 tá aqui e o Z3 está aqui. Por aqui, por essa figura, eles até se interceptariam. Porém, como existe esse desalinhamento aqui, Z3 passa aqui nesse azul e Z2 passa aqui. E eles não se interceptam. Percebem que o Z2 ele tá aqui entrando nesse orifício. Bom, então a gente cai de novo naquele caso de localização da origem. Caso os Z's não se interceptem, use a interseção de Z1, de Z3, do Z atual, com a normal comum entre os dois. Então, a gente tem que encontrar uma normal comum, interceptar o Z atual com a normal comum para colocar a origem. A normal comum entre esse ponto, entre esse eixo que está entrando aqui e esse eixo aqui, é uma normal, a gente pode usar essa parte aqui, ó, tá? Então, isso é normal comum entre eles. E a interseção dessa normal comum entre eles, olha, de novo deu um problema aqui. A interseção da normal comum, então, com o Z3 está aqui nesse ponto aqui. Então, nosso Z3 vai ser basicamente Z3 aqui. E a origem 3 estará aqui, tá? E vai estar em algum lugar por aqui, na verdade, isso
estaria aqui. Z3 vai estar em algum lugar por aqui, enfim, que não alinhado com o x2, mas enfim. Agora vamos alocar o x3. X3 tem que ser ortogonal tanto a Z2 quanto a Z3. Então, nessa direção aí não dá, não tem, a gente só pode alocar o x3 para cima ou para baixo. Então, o x3 a gente vai alocar para baixo, apontar ele para baixo. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai alocar x3 aqui, z3 aqui e a origem 3 aqui. Então, tá aqui também representado isso. O x3 para baixo, ele tá nesse ponto aqui, enquanto o x2 tá, enquanto a origem 2 está aqui embaixo. Então, agora a origem 4. Z4 está alinhado com o eixo da junta 5, que é esse aqui. Z4. Eixo da junta 5 passa aqui, então ele vai estar entrando aqui nesse orifício aqui. Agora, a origem 4. Origem 4 está na interseção de Z3 com Z4. Eles se interceptam? Sim, Z3 tá passando por aqui assim, em algum lugar, e o Z4 tá aqui. Então, exatamente nesse ponto é que tá a origem 4. Agora o x4. O x4 tem que ser perpendicular tanto a Z3 quanto ortogonal, tanto a Z3 quanto Z4. O Z3 está para cá, esse é Z3, Z4 está entrando, então ou é para cima ou para baixo. O anterior, o x3, era para baixo também, então a gente vai manter x3 para baixo. Agora eu vou mudar, mudei a cor da caneta. Eu não tinha incrementado o contador, agora eu incrementei. E também corrigindo que aqui não é 3, é 4, tá? X4. Próxima origem, origem 5. Z5 vai estar alinhado com a junta 6. Então, a junta 6 é que rotaciona a ferramenta. Z5 tá aqui. Então, Z5 está aqui também. Z5. Localize a origem 5 na interseção de Z4 e Z5. Opa, eles estão aqui coincidentes, essas origens. Já tá na interseção, tá aqui, então, origem 5. Bom, aí o que acontece aqui? Z5 está coincidente. X5 tá para onde agora? X5 tem que ser ortogonal tanto a Z4 quanto a Z5. Vai ser para cima ou para baixo. Mantemos aqui o mesmo sentido de x4, então vai ser o x5 também. Incrementamos o contador. Aí a gente cairia fora, iria para a origem n, porque 6 é igual a n. Então, a última origem a gente vai colocar na ferramenta. Então, alinhando o Z6 com o Z5, escolhendo arbitrariamente o x tal que ele seja ortogonal a Z5, Z6, X6, e pronto. Então, temos esse manipulador aqui. Deixa eu mostrar as origens aqui, onde eu tinha desenhado tudo. Eu vou deixar algumas coisas aqui e depois no final eu mostro todas as origens. Então agora o importante é a gente achar, alocamos todas as origens, agora a gente vai computar os parâmetros DH. Os parâmetros DH
Então, os parâmetros, a gente vai computar, então, os parâmetros DH aqui. Como todas as juntas são rotativas, todos os tetas vão ser variáveis, tá? Então, eu já coloquei todos eles aqui. O teta vai ser em torno de Z0. Teta 1 vai ser em torno de Z0. Tá aqui o teta 1 representado aqui, ele tá. É esse ângulo aqui. O D1 vai ser 0, porque entre as origens estão 1 e 0 estão coincidentes. D1 vai ser 0. O parâmetro A1 vai ser o parâmetro que vai estar vai ser 0 também, porque as origens são coincidentes. E o alfa 1, ele vai ser alfa 1 e ele vai valer menos 90 graus. Então, eu vou escrever aqui esses parâmetros aqui. Menos 90, aqui vai ser 0. Ok. Seguimos. Os parâmetros de 2 para 1. Então, a gente tem a origem 2, que está aqui, e a origem 1, que está aqui, tá? E essa origem, ela tá bastante deslocada da outra. Então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. A origem... Cadê meu ponteiro? Bom, nós temos aqui, então, a origem 2. A origem 1, ela tá aqui. Então, vamos lá. Teta 2 vai ser variável porque é a junta rotativa. D2. E agora sim, D2 é a distância ao longo do eixo Z1, tá? Não é Z2, é Z1 ao longo desse eixo aqui, para alinhar as origens, para alinhar essas origens aqui. Então, essas origens estão sim desalinhadas, porque uma está aqui, a outra está aqui no meio. Então, existe sim entre elas uma distância D2, aqui está mostrando aqui essa distância. E é uma distância fixa. Aliás, todos os parâmetros de distância nesse manipulador são fixos, porque não existe junta prismática, linear prismática aqui, tá? Então, D2 vai ser uma distância existente, porém fixa. Então, aqui também será uma distância fixa. A2 é o parâmetro de desalinhamento entre a origem 2 e a origem 1 ao longo do eixo X2. O eixo X2 é esse eixo aqui. Então, ele tá aqui, está representado. Então, esse é um eixo nessa direção. E essas origens, sim, uma tá aqui, outra tá aqui, elas estão desalinhadas nessa direção mesmo, na direção do elo. E repara que existe um parâmetro, sim, caracterizando esse desalinhamento, que é o parâmetro A2. Então, a gente escreve o parâmetro A2 aqui. E ele vai ser fixo, porque ele não vai mudar conforme articulam as juntas. Agora, o parâmetro alfa 2. Alfa 2 é o desalinhamento de Z1 e Z2 em torno de X2. X2 está aqui, Z2 está aqui, Z1 e Z2 estão alinhados, portanto, o alfa entre eles vai ser 0. É um ângulo igual a 0 e ele é fixo, tá bom? E vamos para o próximo conjunto de parâmetros, que é o parâmetros 3. O teta 3 vai ser variável, porque a articulação junta é rotativa. Agora, o D3 é a distância na junta, então tá mais fácil de ver aqui nessa figura. É a distância
no eixo Z2 para alinhar esta origem e esta origem. Então, elas, na verdade, no eixo 2 não estão desalinhados, no eixo Z2, elas estão alinhadas, centralizadas. Então, esse parâmetro vai ser 0. 0 vai ser fixo, como eu já falei. Bom, aí o parâmetro A. O parâmetro A3 é o parâmetro que está no eixo X3. Então, existe um eixo aqui, ele está aqui, o eixo X3. É o parâmetro que desalinha as duas origens, uma está aqui e outra está aqui. Então, justamente essa distância aqui é o nosso A3. E essa pequena distância existente, ela é a distância A3. Aqui seria A2 e aqui seria 0. Eu tô confundindo aqui os parâmetros já. Ok. Falta o alfa 3 agora. Alfa 3 é a rotação em torno de x3 para alinhar Z2 e Z3. Então, alinha o dedão com x3 e rotaciona de Z2 para Z3. Então, de Z2 para Z3, basicamente, é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Esse é o ângulo alfa. E ele é no sentido da palma da mão, então é o sentido positivo. Então, o alfa aqui vai ser 90, positivo, fixo. Próximo conjunto de parâmetros, e eu vou mudar a cor aqui do que eu tô rabiscando, porque senão fica já muito saturado. Agora, parâmetros 4. O θ4 é variável novamente. Ele está localizado aqui, o θ4 ele está em torno de Z3, está representado aqui. Esse parâmetro aqui. D3, vamos lá. A distância entre a origem D4, aliás, distância entre a origem 4 e 3. Então, a origem 4 está aqui, a origem 3 está aqui, ao longo do eixo 4, 3, ao longo do eixo Z3. Então, exatamente ao longo desse eixo, essa distância, o tamanho do elo aqui. Então, aqui a gente põe D4, esse D4 ele está aqui e ele é um valor fixo. Então, a distância D4 aqui é um valor fixo. Agora, parâmetro A4 é o desalinhamento em X dessas duas origens, dessa e dessa, em X, que é esse eixo aqui, elas estão alinhadas, portanto, o valor de A é 0 e é fixo esse valor, aqui também é fixo. E o alfa entre essas duas origens, a gente vai ter que alinhar o dedão no X4 e rotacionar de Z3 para Z4, que está entrando na tela aí, nessa figura. Então, de Z3 para Z4, deixa eu mostrar aqui onde está Z3. Z3 está alinhado com Z5 também, é esse ângulo aqui. Só que alinhando o dedão para cá, a gente tem a rotação de 3 para 4 no sentido da face da mão. Então, vai ser o ângulo de menos 90. Menos 90 e ele vai ser fixo. Perfeito. Próximo conjunto de parâmetros. θ5 é variável por motivos óbvios já. É uma articulação rotacional, varia o ângulo.
Agora a gente precisa ver onde está o D5. D5, ele vai ser, como a origem 5 e 4, elas estão coincidentes nesse ponto aqui, tanto a distância A quanto a distância D vão ser zerados. Então, aqui a distância 0, e aqui também vai ser um 0. E falta só calcular o ângulo alfa. O alfa entre essas duas origens, então, para a gente calcular, a gente tem que alinhar o dedão no x5. Então, x5 está no mesmo lugar que x4 e vai do Z4 para Z5. Então, essa a gente vai fazer a operação inversa do que a gente foi. A gente foi do Z3 para Z4 e agora de Z4 para Z5. Então, se a anterior era menos 90, essa vai ser mais 90 fixo. Pronto. E agora o último conjunto de parâmetros, θ6 é a variável, D6 agora é a distância da onde está a origem 5, que está aqui junto com a 4, até a origem 6, que está definida por aqui assim. Essa distância é dada geralmente pela ferramenta, tá? Essa é a distância 6. Então, tá aqui. Aqui a figura define D6 como essa, mas aí eu coloquei uma ferramenta aqui para ficar mais claro. Então, poderia ser, se você considerar que a ferramenta está aqui, então D6 está aqui. Se considerar que está aqui, tudo bem também. Enfim, é uma distância D6, ela existe, ela é do tamanho do elo, né? Do tamanho do elo, pelo menos, talvez até a ferramenta depois é levada em conta. E ela é fixa, essa distância. O A vai ser 0, porque não existe desalinhamento em X. E o alfa, ele é 0, naquele segredo que todo último alfa n de um manipulador é 0. Então, isso seria a alocação das origens do Puma e os parâmetros DH dele. Agora, o próximo passo é montar as matrizes. Então, esses são os parâmetros do manipulador Puma, os parâmetros DH. Agora é só substituir nas matrizes para encontrar as matrizes de transformação em cada elemento nessa matriz elementar. E essas matrizes têm essa forma aqui, tá? Fica de tarefa para vocês encontrarem, fazerem essa substituição, encontrarem essas matrizes aqui.